Eu ontem, a Mada tá entrando aqui também, bem-vindo, Mada. Eu ontem dei a palavra às 6 horas e falei sobre seria o espinho uma doença, né? E aí alguns têm tido essa posição muito firmes de que o espinho na carne de Paulo era uma doença. E a minha exposição foi que, mesmo que fosse uma doença, a palavra de Cristo para ele, naquela ocasião, para aquela situação, não foi uma cura, foi sim uma palavra bem diferente. A minha graça te basta. Mais do que a minha cura, você precisa da minha graça. Foi isso que a palavra que ele recebeu. A gente sempre acha que a coisa que mais nós precisamos é saúde, mas o que nós mais precisamos é graça, porque a saúde sem a graça não é nada, mas a saúde com graça ou até mesmo a não saúde com graça pode coisas maravilhosas. Pastora Sara, bem-vindo, pastora Deus abençoe. Tem outra Andressa aqui, Andressa Vicente, bem-vindo, Andressa, Deus abençoe. Entrando aqui também, muito feliz de ter vocês aqui. Ainda só tem uma pessoa aqui no Facebook hoje, né? Não sei por quê. Bastante gente entrando no Instagram. Instagram sempre entra mais pessoas, né? Mas hoje estou achando o Facebook meio vazio aqui. Não sei se pensaram que eu mudei das 12 para as 18, nessas confusões acontecem. Mas ontem eu estava falando no meio ali, né, ministrando, veio no meu coração a minha sogra. E aí eu me propus falar o testemunho dela hoje, que acho que dentro disso que nós estamos refletindo, a história dela tem um encaixe muito grande, né? Sérgio Paulo Freitas está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito feliz de ter vocês aqui. Tem três pessoas aqui no Face, vocês querendo se identificar, vocês podem se identificar aqui, tá? É sempre um prazer, eu gosto de cumprimentar. Não dá para no meio da mensagem ali falar, mas nesse comecinho aqui, às vezes no finalzinho a gente consegue, né? Então eu gosto quando se identifica. Então você quer se identificar, seja aqui no Facebook. Loris nunca falta, né? Loris é outra que está sempre aqui conosco. Bem-vinda, Loris. Graça e paz para você. Deus abençoe. Tem mais alguém aí entrando? Alguém mais? Depois eu vou puxando aqui, aí eu vou vendo, tá? Então, como eu disse, eu queria compartilhar a história da minha sogra, porque é uma história muito marcante, muito bonita, marcou minha vida. Ela morou por 10 anos, né, conosco, e ela foi uma pessoa que marcou minha vida, marcou a vida de muitas pessoas, com a história dela. Ela ficou viúva muitos anos, o esposo dela morreu novo, né, morreu com 57 anos. Minha cunhada tá aqui, ó, minha cunhada tá aqui, Heloísa, escutando eu falar o testemunho da minha sogra, né? E da mãe dela. E ela chamava-se Ada do Cinnamon. E um propósito que eu fiz é que onde eu fosse eu contaria o testemunho dela, tendo chance, né? Então, prego em muitos lugares e de um jeito ou de outro eu sempre encaixo a história dela e conto ali a história dela. Mas minha filha até, sabe como é, né, filha? E aí ela reclama, fica debochando, porque eu sempre conto as mesmas piadas contando. Mas uma das coisas que eu sempre conto, né, quando conto o testemunho dela, fala assim que tem aquelas pessoas idosas que elas são idosas, mas elas são cheias de vida, de saúde. A gente fica até constrangido de ver a energia que elas têm, enquanto a gente fica cansada com qualquer coisa, né? E aí eu falo assim, minha sogra não era assim, né? Minha sogra era o contrário. Minha sogra era uma pessoa de saúde muito delicada, ali tinha mais de 80 anos com a saúde muito delicada. Eu lembro que para ela ir para o culto, a igreja ficava uma quadra, mas ela demorava meia hora para chegar lá, era realmente bem debilitada e bem limitada ali nas questões dela. Ela mesma ficava nervosa com as limitações dela, a respiração dela não era boa, ela tremia bastante, então ela fazia as coisas, mas sempre num ritmo devagar. E eu até assim lembro, nesse período, né, que muitas vezes ela foi internada e ela foi desenganada pelos médicos. Os médicos, eu lembro assim de médico vir e falar assim, ó, ela
um pulmão dela não funciona e o outro tem 30%, né? E quando o médico ia lá e desenganava, daqui a pouco ela desenganava o médico, levantava e ia para casa. E eu lembro assim, um dos momentos mais marcantes, foi uma vez em que ela foi internada, e o médico chegou para mim e falou assim: olha, tudo que eu podia fazer eu já fiz, né? Não posso fazer mais nada. E então eu falei: bom, vou chamar, avisar, né, os familiares, né, todo mundo para vir. E aí começou a vir os filhos, alguns vieram de longe vê-la. E quando chegaram lá, rodearam a cama, viram ela ali na cama, e ela ficou tão emocionada de ver os filhos ali, que ela ficou boa, se levantou e foi para casa, né? E nessa ocasião, continuando aqui, mas deixa eu cumprimentar aqui o Sudinel, que está entrando, Renata também entrou aqui, a Vanessa Góes, bem-vindo, Vanessa, Deus abençoe vocês. E aí o médico desenganou, eles vieram e ela ficou boa e foi para casa. Nessa ocasião, ela contou que ela teve um sonho. Nesse sonho, não vou lembrar os detalhes, mas ela tinha atravessado uma linha e depois voltou. E que Deus deu a missão para ela de pregar para os muçulmanos, né? Como ela tem uma filha, né, que casou com um jordaniano, foi para a Venezuela, numa comunidade muçulmana, se tornou muçulmana, foi bom, ela tá com peso na consciência, né? E quer, e tem isso, mas não tem nada a ver com Deus. Confesso para vocês, esse foi o meu pensamento. Eu dou glória a Deus. Olha, eu dou glória a Deus todas as vezes que eu falhei. Porque as pessoas não dependem da minha opinião para fazer o que elas têm que fazer. As pessoas não dependem, aliás, nós não dependemos da sugestão de ninguém. As pessoas acreditarem ou não acreditarem em nós, é bom quando acreditam, né? E é ruim quando não acreditam. Mas isso não muda o que Deus tem para nossa vida. E aí eu confesso para vocês que eu achava que aquilo não tinha nada a ver. Mesmo assim, na época ainda morava na Baixada, eu vim no Vale, ganhei um livro chamado Como Evangelizar os Muçulmanos através do Alcorão, que era um livro que procurava fazer a ponte entre o Alcorão e a mensagem da Bíblia, para falar de Jesus. E ela leu esse livro 5 vezes, hein, sem brincadeira. Eu ainda brincava que eu dizia que era a Bíblia dela. Ela leu 5 vezes aquele livro, porque ela tinha aquilo no coração, né? Que ela ia o trabalho dela era pregar para os muçulmanos. E aí eu lembro que na ocasião alguém levou ela numa palestra, alguém que estava falando sobre o assunto, e ela foi lá e compartilhou com aquela pessoa que Deus tinha dado para ela o chamado de pregar para os muçulmanos. E essa pessoa, esse homem, acho que era um homem, ele pôs ela em cima do púlpito, ungiu ela missionária para os muçulmanos. Então ela ficava falando isso muitas vezes, e eu ficava tentando tirar isso dela, né, da mente dela. Eu levava pedidos de oração de muçulmanos, eu dizia assim para ela: olha, Deus quer que a senhora ore, ora. E ela: não, mas Deus quer que eu pregue para eles, eu tenho que pregar para eles. E no meu coração de lá não tinha muito tempo de vida e não jamais aquilo aconteceria na vida dela. E foi passando o tempo, mas aí eu quero chamar atenção para você por um ponto. Não é porque ela não tinha ido, eu não tinha perspectiva de ir, eu nem sabia se um dia aquilo aconteceria mesmo, que ela não era uma pessoa consagrada a Deus. Ela lia a Bíblia todos os dias. Ela leu a Bíblia dezenas de vezes. Ela leu a Bíblia. Todos os dias estava lendo a Bíblia. Ela, com 86, 87 anos, ela arrumou uma discípula de 90. Era uma vizinha com 90 anos que não sabia ler. Ela ia toda semana ler a Bíblia para essa mulher. Havia graça de Deus da vida dela. Ela não ia perder ceia de jeito nenhum. Podia acontecer o que acontecesse. Ela estaria lá. Ela era uma pessoa comprometida com Deus. Eu lembro, veio um meu, na época era aluno meu, mas um rapaz muito abençoado, muito usado por Deus, pastor Frederico, e ele chamou as pessoas que queriam receber poder de Deus. E ela foi lá na frente e recebeu o poder de Deus, sentiu poder muito grande na vida dela naquela ocasião. Então, ela era uma pessoa assim muito consagrada a Deus. Eu lembro que uma vez a gente chegou em casa e a gente foi e assumiu. Imagine você chegar, uma idosa, sumiu. Cadê ela? Sabe onde ela estava? Ela estava na vizinhança, com folhetos na mão, colocando folhetos em cada casa. Isso é Deus na vida de uma pessoa. Eu lembro uma ocasião também em que estavam passando de carro em frente a uma casa e tinha um homem assim parado na calçada, sentado na calçada, e ela pediu para parar o carro. E aí ninguém entendeu, e ela foi lá, abriu a porta do carro, saiu aquele jeitinho bem lento dela, bem devagarinho,
e entregou um folheto para aquele homem e disse para aquele homem: vai para a igreja que Jesus está te chamando. Aí ele, né, respeitosamente, pegou o folheto, tudo, ela foi embora. No dia seguinte, a gente entrou, parou na frente da casa daquele homem, um monte de gente encapuzada, os homens encapuzados, entraram lá, metralharam a família inteira. Só se salvou uma menina especial ali. E ele foi, assim, horrível. Não fui ver, mas aquele foi assim, uma coisa horrível. E eu vejo, ele era envolvido com muita coisa errada e aquilo eram os comparsas dele, né? Mas aquele foi o último aviso de Deus através da vida dela. Então ela foi essa pessoa assim que se deixava entregar naquilo que era o propósito de Deus. Mas ela continuava insistindo naquilo e eu continuava insistindo que não. Até que um dia o meu sobrinho, que é ministro muçulmano, veio da Venezuela, ele ia para outro lugar, acabou vindo para o Brasil. E quando ele estava vindo para o Brasil, é óbvio, né? A gente não queria conflitos, né? E, e eu até orientei para ela, para não comentar nada. Mas ela foi para casa da minha cunhada. Quando eu fui lá, encontrei meu sobrinho, ele mais outro, né? No caminho. E aí, quando eu chego lá e eu falo assim: ó, a senhora vê o que a senhora vai falar, né? E ela pegou e falou assim: ah, já é tarde, eu já fiquei 1 hora falando de Jesus para eles. E realmente ela ficou 1 hora falando de Jesus para eles. E depois, o meu sobrinho, quando ela terminou, ele falou: vó, eu vou levar a senhora comigo para Venezuela. E ela, com 88 anos, tirou o passaporte, ficou ali durante 2 meses na Venezuela e vinham visitá-las de manhã, à tarde e à noite, e ela ministrando de manhã, à tarde e à noite. Foi assim, realmente uma realização para aquilo que o Senhor tinha para ela. Quando ela voltou, tem outra história da volta dela, né, mas não cabe aqui, mas quando ela voltou, ela ainda né, voltou como uma heroína, voltou como assim, uma pessoa que realizou o propósito de Deus, a missão de Deus da sua vida, e ainda ela falou assim, ah, mas eu acho que eles não entenderam não, eu quero voltar lá, eu quero ficar mais um ano lá com eles. Mas aí Jesus a levou e ela não teve essa oportunidade. Mas foi algo que marcou profundamente. Eu, inclusive, em uma ocasião, consegui o e-mail do pastor que escreveu aquele livro e eu mandei para ele contando a história dela, né? Quando foi um dia, estava aqui na igreja do Vale, estava falando, dando testemunho dela ali, e aí, quando eu desci do púlpito dando o testemunho dela, alguém falou, aí Deus falou assim no meu coração, como Abel, a fé dela, ainda depois dela morta, continua falando, né? Aquilo veio no meu coração, que mesmo depois dela morta, a fé dela continua falando. E quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail do pastor, esqueci agora o nome dele, do autor desse livro, e ele falou assim: olha, eu estou lançando uma nova edição do livro e eu gostaria que você colocasse no livro o testemunho dela. E então fiz um testemunho curto. Hoje, qualquer pessoa que compra o livro dele chamava-se Como Ganhar Muçulmanos Através do Alcorão. Mas hoje mudou de nome. Até achei uma mudança muito ruim. Não gostei, não, mas é 610 o, o nome hoje. E só que lá na contracapa, quem compra o livro está lá resumido o testemunho da minha sogra. Aliás, se tiver fácil aqui, eu vou ler o resumo aqui que diz assim: em visita ao Vale da Bênção, recebemos de presente este livro. Minha sogra, da Docina Costa Amon, com 86 anos, leu 5 vezes, afirmando que Deus a chamara em sonhos para pregar aos muçulmanos. Grande era o seu anseio, uma vez que uma das suas filhas era muçulmana e morava na Venezuela. Tentei dissuadi-la devido à idade e à saúde dela. Entretanto, aos 88 anos, Deus lhe abriu as portas. Ela tirou o passaporte, foi para a Venezuela, onde teve a oportunidade de permanecer 2 meses em uma comunidade muçulmana. Visitada por eles, usou o que havia aprendido no livro para compartilhar. Assim, já no fim da vida, pôde realizar o seu chamado. Depois disso, o Senhor a levou para si. Então é algo assim muito especial a gente ter essa essa coisa permanente. Então, seja através desse livro, seja através de onde eu vou, eu dou o testemunho dela. E glória a Deus que eu acho que essa é a primeira vez que eu tenho
a oportunidade desse testemunho ficar marcado aqui, registrado, filmado. E eu espero que muita gente ouça e seja edificada para nós, porque nós muitas vezes alegamos que não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos aquilo outro, enquanto pessoas com menos saúde do que nós, com menos, com mais limitações do que nós, eles estão dando fruto e muito fruto para a glória de Deus. Isso aqui é um testemunho muito forte daquilo que Jesus fala para Paulo, ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. A minha graça te basta. Como eu disse, é como se Deus estivesse dizendo para Paulo, Paulo, eu sei que você está com essa enfermidade, eu sei que você está com essa limitação, eu sei que isso é algo que pesa sobre a sua vida e oprime a sua vida, mas eu tenho algo para dizer para você, a minha graça te basta. Você não pense você que você não pode fazer o que você precisa fazer. Não pense você que você não pode fazer aquilo que você foi chamado para fazer por causa disso ou daquilo. Você pode, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente para levar você, para conduzir você aonde você precisa chegar e para realizar aquilo que você precisa realizar. A graça do Senhor, ela nos basta. Como eu disse, não sei se era realmente essa enfermidade, era isso que Paulo se referia, mas é algo que nós precisamos ter consciência. Claro que, como nós já vimos nessa série toda, se você estiver doente, se a doença está oprimindo sua vida, ore para que o Senhor alivie, né? Ore, cuide da sua saúde, isso faz parte, isso faz parte. Mas aquilo que o Senhor diz para nós, em qualquer circunstância que nós não compreendemos, qualquer circunstância que nos limite, a palavra do Senhor é a minha graça te basta, Pai. Ajuda que isso seja consciente na nossa vida. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir tão incapazes, vai haver momentos que nós vamos nos sentir tão fracos, vai haver momentos que talvez a gente ache até que já acabou, que não dá mais para continuar, ou que eu tenho que parar. Mas, Senhor, que a tua voz poderosa possa falar aos nossos corações de uma maneira, Senhor, tremenda, de uma maneira, Senhor, invencível. A minha graça te basta, a minha graça te basta. Pai, faz isso no nosso coração, faz isso na nossa vida. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos para trabalhar, quanto tempo nós temos para ser frutíferos nessa terra, quanto tempo nós temos para realizar o teu querer nessa terra. Pai, mas que a gente tenha consciência que a tua graça vai bastar, que ela vai fazer com que pequenos esforços nossos gerem frutos imensos, que pequenas, Senhor, ações, palavras nossas sejam frutíferas e poderosamente frutíferas, Senhor. Ó Deus, que assim seja. Ó Pai, eu oro por cada um que está aqui neste momento, nessa live aqui comigo, aqui no Facebook, aqui no Instagram. Ó Pai, que a graça, que eles sintam a graça, que eles recebam a graça, que sejam tocados pela graça, que sejam fortalecidos, renovados, Senhor, pela tua graça, que assim seja. Ó Pai, que assim seja, por toda a sua vida. Isso venha conduzi-los e levá-los, ó Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Também por aqueles que estarão ouvindo depois, traz essa tua graça imensa. Fortalece e anima para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus.